Agradeço a oportunidade de estar aqui, seguindo tanta gente bacana, né? Facilitaram muito o meu trabalho, já começaram muito bem, falando de muito do que eu tenho que falar aqui, para vocês entenderem o que é inovação. E essa é uma palavra que a gente está escutando o tempo todo agora, né? A gente escuta quando vê um comercial na televisão, a gente escuta quando a gente ouve falar de uma nova lei que o governo publicou, a gente escuta quando a gente ouve falar de uma nova descoberta da ciência nas universidades. O tempo inteiro a gente fica ouvindo falar de inovação, que é prioridade para o país, é prioridade para o Estado, é prioridade para a cidade, que todo mundo tem que inovar. E aí, frequentemente, a gente vê essa palavra associada a grandes feitos de tecnologia, grandes feitos da ciência. Robôs, drones, táxis aéreos, né? E não do sentido que a gente tem hoje, mas daquele de que tu vai poder sair daqui do quintal da UEPA. Né? Carros autônomos movidos puramente à eletricidade. E aí a gente pensa, cara, como é que eu vou inovar, mano? Eu não sou nenhum Steve Jobs, eu não sou nenhum Bill Gates. Como é que eu vou chegar num nível desse e conseguir trazer uma inovação para cá, para Santarém? E isso acaba gerando uma insegurança. Só que é que está a questão. Essa insegurança vem muitas vezes de a gente não entender exatamente o que pode ser considerado uma inovação. E a inovação não é só a alta tecnologia. Na verdade, se eu for pensar direitinho no que é essa tal dessa inovação, eu me liberto para começar a inovar em seja lá o que eu estiver fazendo. Então, o que seria inovação? Inovação tem muitos conceitos. Mas o que é mais acreditado dentro do governo, da academia, dos bancos, dos grandes textos, é que tu pode considerar uma inovação um novo ou bastante melhorado produto, pode ser um bem, pode ser um serviço. Pode ser aquela coisa sólida que tu pega nas mãos, pode ser uma experiência nova lá na sorveteria Boto, né? O processo para te elaborar esses produtos ou serviços, que aliás vem trazendo grandes ganhos aí, né? Menos impacto ambiental, produtos cada vez mais baratos, fabricados mais rapidamente. Pode ser o processo de marketing, o método de marketing, que falaram bastante aqui, né? Por isso que eles facilitou um monte o meu trabalho. E marketing não é só propaganda, tem os 4 P's, né? Preço, praça, promoção, produto. Tem gente que fala de 8 P's, né? 9 P's, Ave Maria, é P pra caramba, né? Que é tudo sobre como tu captar aquela necessidade do teu cliente, quanto tu vai cobrar dele, como esse produto vai chegar na mão dele. E algumas das grandes inovações que permitiram a difusão de produtos na nossa mão, como o celular, por exemplo, vieram através de inovação do marketing. Por exemplo, tu fazer o celular pré-pago. Antes o celular, ele era pós-pago. E aí tu tinha que ter emprego fixo, endereço fixo, uma renda grande para o cara te dar um celular na mão. Hoje, que tu pagas o celular, a tua ligação, antes de tu fazer, aí pronto. Qualquer um pode ter celular. O risco é zero para a operadora. O método organizacional que tu usa para organizar teus esforços para fazer esses bens ou serviços. E, ultimamente, se fala bastante aí do modelo de negócios. Claro, para poder ser uma inovação, isso aí também tem que ser implementado. Não basta eu criar um novo produto e patentear, que, aliás, é o que eu faço na Agência de Inovação Tecnológica, né? É tratar da propriedade intelectual da nossa UFOPA, né? Tecnologia de ponta, resultados últimos da ciência, né? Só que, para se tornar inovação, aquela nova tecnologia, aquele novo produto, aquele novo processo, aquele novo método, ele tem que ser implementado. Ele tem que gerar impacto. E é por isso que eu não posso chamar essas ideias, por exemplo, aqui de inovação, né? Porque eu acho que por motivos óbvios o mercado não aceitou, né? Quem é que vai querer pedalar com a família inteira numa bicicleta enquanto a mãe ainda está costurando na bendita ainda, né? Ou fumar um maço inteiro de uma vez só. Ou então deixar o menino pegar um arzinho saudável na janela, né? Numa gaiolinha para criança de janela. Se o mercado não aceita, se a sociedade não absorve, tu não tens o impacto. E aí não chega a ser uma inovação. E aí, meus caros, para eu ter esse impacto, a inovação tem que se espalhar, tem que se difundir. E aí vem uma outra dimensão da inovação que muitas vezes a gente ignora. Claro, quando Steve Jobs ia lá de golinha rolê, né, apresentar um novo iPad, ele estava trazendo aquilo uma inovação para o mundo. Só que essa inovação ela tem que se espalhar para outros lugares. E quando as pessoas passam a adotar
essas inovações, elas também são inovadoras. Então, tu podes ter uma inovação que é nova para um mercado. Quantos anos a Netflix levou para chegar aqui em Santarém, levou para chegar em São Paulo, depois que já estava sendo utilizada nos Estados Unidos? E pode ser novo até mesmo para uma empresa, para uma organização, para um profissional, para uma pessoa, para você. Se você não está usando uma tecnologia, uma técnica, e o seu concorrente do seu lado está usando, quando você passa a utilizar, você é um inovador. E olha que isso não é fácil. Até mesmo tu aproveitar esse conhecimento que já está ali do teu lado, bem na tua vista, né? É difícil, porque tu tens que mudar a forma como tu trabalhas, tu tens que adquirir um novo equipamento, tu tens que contratar pessoas com qualificações diferentes. E isso sempre é um desafio. E aí eu me pergunto, poxa, se dá esse trabalho todo, tem que contratar gente nova, tem que reaprender, para que eu vou inovar? E aí é que está a questão. Para eu decidir passar por esse esforço todo, eu tenho que perceber o benefício daquela inovação. Uma inovação, ela deve trazer um ganho de valor para o cliente. E é isso que te permite se diferenciar das outras pessoas e até cobrar um preço mais alto. Se tu for olhar no site da Americanas, eu olhei essa semana, tu vê celulares daqueles que a bateria dura uma semana, cai no chão e não quebra, né? Por R$100. Aquele com tecladinho, tipo aquele Nokiazinho antigo. E aí tu vês um iPhone XR, XS, por valores que superam 5, 6, 7, 8 mil reais. Eu digo, pô, mas celular por celular, por que eu não pego o de 100? Porque as pessoas percebem mais valor no iPhone. Né? Eu também posso baixar o custo entregando o mesmo valor. Eu lembro da época em que notebook só tinha um na faculdade que eu fazia, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, lá. Era só o do reitor. Hoje em dia eu entro em sala de aula e todos os meus alunos estão com notebook na mesa. E são notebooks muito melhores do que aquele lá do passado. As máquinas foram melhorando, os processos de fabricação foram melhorando, o preço da máquina foi baixando, apesar dela ficar cada vez melhor. É uma loucura. Como é que eu vou vender um negócio melhor por um preço mais barato? Né? É um ganho de processo, estou entregando aquele valor por muito menos. E com isso eu começo a atingir novos clientes. Clientes que não tinham acesso àquilo. Seja porque o preço era muito alto, mas às vezes porque ele simplesmente não conseguia alcançar aquele produto. Então tu vês aí um OLX, um Mercado Livre. Antigamente tu colocava o teu produto para vender, você que não é uma Americanas, que não é uma já falecida Mesbla Mapping, né? Colocava aqui, tu vendia para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu parente. Um notebook que tu tenhas que tu não quer mais, por exemplo. Hoje em dia tu pode vender isso para uma pessoa do outro lado do país. Uma pessoa que faz o artesanato aqui pode colocar o seu produto para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro até. Isso graças a inovações, como o OLX, o Mercado Livre, o Alibaba, que te permitem atingir pessoas que tu jamais atingiria sozinho, sem uma mega infraestrutura. Então, tu está eliminando restrições, e isso te gera ganhos de produtividade. Com menos trabalho, com menos esforço, com menos dinheiro, com menos energia, menos matéria-prima, menos impacto, tu consegues obter muito mais resultado. E com isso, tu ganhas competitividade. É uma vantagem competitiva que é difícil de bater, a menos que o teu concorrente também siga inovando. E aí nós temos mais um motivo para inovar. A mera sobrevivência. Já em 1940, os scholars já tinham percebido o fenômeno da destruição criativa. Quando eu introduzo uma inovação, a tecnologia anterior ela vai perdendo o seu valor e sendo substituída pela tecnologia que vem a seguir. E aí, o que acontece? Isso aqui vai ficando para trás, os empregos que eram gerados nesse tipo de mídia vão ficando para trás e vão surgindo novas coisas. E isso acontece por quê? Porque é simplesmente melhor para as pessoas. O Fabiano acabou de falar da experiência das pessoas de pegar um táxi agora. Quem é que vai querer ficar de madrugada, como eu já fiquei, né? Vindo para cá de férias, de madrugada na chuva, esperando um táxi passar. Se Deus quiser, ele passasse vazio, né? Porque muitas vezes passava cheio já. Quando eu posso estar no conforto da minha casa, na segurança da minha casa, chamar o táxi pelo aplicativo e esperar ele chegar quando ele estiver na minha porta, que eu vou lá embarcar no veículo. É óbvio que eu não vou mais usar o meio antigo. Ninguém está me forçando a isso. E é por isso que a gente tem que seguir inovando, porque
Quem não acompanhar vai realmente perder muito valor, vai perder a preferência das pessoas. E isso está acontecendo não só com tecnologias, mas também com modelos de negócio. O Alibaba, o Airbnb, o Uber não inventaram o comércio internacional, não inventaram hospedagem, não inventaram uma pessoa levar outra no seu carro para outros lugares. Eles simplesmente reorganizaram a forma como essas coisas são feitas. Reestruturaram todo o modelo de negócio e tornaram os modelos anteriores inviáveis. Tanto é que tu vê as fortes reações que o Uber causa quando ele chega numa nova cidade. O pessoal está tentando resistir a essa mudança. E ninguém está obrigando os cidadãos a usar o aplicativo. Eles usam porque eles acham melhor, que atende melhor a necessidade dele. E aí, com isso, tu tens também fortes mudanças no trabalho. E aí, várias profissões vão desaparecendo na história, à medida que a tecnologia vai mudando, que os modelos de negócio vão mudando. Vários já desapareceram. E isso não é um fenômeno novo. Essas profissões aqui, eu tenho certeza que muitas delas vocês nunca ouviram falar, porque já não é mais da nossa geração. Então, vocês nunca viram, por exemplo, o cara bater na tua janela para te despertar, porque tu não tem um despertador ainda. Vocês nunca falaram com uma telefonista e ela procurou o buraquinho, que é a linha telefônica da casa do fulano, para fechar a conexão. Você diz que o número está lá. Hoje em dia, tu clica na foto da pessoa no teu celular e está lá. Quem é que lembra de número de celular ainda? Né? Você nunca viu um cidadão indo de poste em poste, acendendo o poste, e depois de manhã cedo apagando o poste. E isso é natural. Isso é evolução humana. Isso começou quando o macaco desceu da árvore, quando começaram a acender o fogo para cozinhar as coisas. Quando inventaram a pólvora, o metal. Isso é a marcha humana. Esse aqui, por exemplo, é um que eu acho que não faz muita falta, né? O radar humano. O que o cara com aquela potência auditiva agora vai fazer? Muitas coisas estão transformando. A incerteza sempre existiu, só que hoje em dia ela está se acelerando. E agora a gente percebe algumas profissões que são do nosso cotidiano, que a gente vê em todo lugar, também sofrendo a mesma ameaça. Eu já fui em restaurante, por exemplo, que tu não tem mais o caixa. Por que tu tens uma pessoa apertando uma tela se tu mesmo pode fazer isso? Então tu chega em determinados McDonald's por aí, já não tem mais o caixa. Tem a tela, tu vai lá e tu te serve. Tu paga com o teu celular, com a tua pulseira, com o teu cartão de plástico, né? E segue com a tua vida. Os serviços domésticos estão mudando. E olha que já disseram até que a máquina de lavar, né, causou grandes mudanças na sociedade. E a máquina de lavar louça. E hoje em dia tu tem robô para tudo. Eu já vi aqui em Santarém, na casa de um amigo meu. O cara não tem mais uma pessoa que varre o chão dele. Tem um robozinho desse aqui. E um robô para cortar grama, e um robô para lavar a janela, e um robô para limpar a piscina. E eles estão ficando cada vez mais baratos. Tão baratos que fica mais fácil também do que tu contratar uma pessoa, que está cada vez mais difícil, para poder fazer essas coisas para ti. Motoristas, que são uma grande fonte de emprego, já há lugares do mundo onde os ônibus são autônomos. E todas as grandes montadoras estão pesquisando fortemente para lançar os carros completamente autônomos, que vão trazer uma outra realidade para a gente. O Elon Musk mesmo prometeu que o carro dele, tu vai chegar no teu trabalho, ele dirigindo o carro, né? Tu vai descer para trabalhar e o teu carro vai embora para fazer corrida de Uber, ganhar dinheiro para ti. Sozinho. Pensou? E aí quando tu precisar dele, tu chama o carro, volta para te buscar. Vai ser uma nova realidade. Entrega mesmo, os motoboys que a gente vê por todo lado aí. Em Berkeley, na Califórnia, tu já tem robozinhos fazendo entrega de comida. E vários países estão dando passos largos no sentido de permitir já a entrega por drone. Na Austrália já estão fazendo. O Google está fazendo. A Amazon, se vocês entrarem no site da Amazon, já tem o Amazon Prime Air. Está nos últimos retoques para começar a operar nos Estados Unidos. Coisa de regulação já. Tecnologia ele já tem. A UPS também vai fazer. Vários lugares estão fazendo largos passos nesse sentido. Até aqui no Brasil, já testaram para entregar pão. Então, meus caros, essa é uma marcha que não tem volta. E não só para aquele trabalho simples, aquele trabalho repetitivo, mas também para o trabalho intelectual.
Tecnologias como o Watson da IBM, por exemplo, estão tornando aquele trabalho intelectual mais simples, aquele que não exige tanta criatividade, tanta empatia com as pessoas, né? Isso também já está sendo automatizado. Isso também é uma coisa que vocês já estão vendo. Quem nunca usou aí um caixa eletrônico na vida para sacar dinheiro? Ou você prefere pegar 3 horas de fila e falar com a pessoa lá na boca do caixa? Quem nunca utilizou um aplicativo de celular para fazer uma transferência, para pagar um boleto no código de barras? Ou se ainda prefere ir até o caixa eletrônico andando? E hoje em dia a gente já tem até o gerente eletrônico no Bradesco. É um gerente que sempre pode te atender, que o telefone dele nunca está ocupado, tu pode, né? Tu pode acessar ele meia-noite, feriado, não tem problema, o cara está ali para te atender. Inteligência artificial. E isso tem reduzido bastante o pessoal que trabalha dentro de uma agência bancária, que antigamente eram muitas e muitas pessoas. Já tem banco até que não tem agência nenhuma, com uma equipe extremamente reduzida para atender uma grande quantidade de clientes. E aí, poxa, dá um frio na barriga, né? Cara, e agora? O que vai sobrar para eu fazer? Eu sou bancário, eu sou isso, eu sou aquilo. O que vai dar para mim? A questão é que essa marcha da destruição criativa, ela cria muito mais valor do que aquilo que ela destrói. Muitas profissões também são criadas, também são geradas. Muitas das quais, o pessoal que abriu aqui antes, né, os primeiros começaram, essas profissões todinhas não existiam 20 anos atrás. O que era um digital influencer 20 anos atrás? Não existia. Tu mal conseguia mandar um e-mail 20 anos atrás. Aquele modemzinho lá, barulhinho lá, discado. Né? O operador de drone, que hoje em dia tu vê em tudo quanto é produção, comercial, tudo mais. Blogueiro, motorista de Uber, tudo isso são novidades da nossa época. E aí eu ainda digo que mesmo que ainda pareça muito, o atraso também traz suas vantagens. Quando eu tenho um gap muito grande para a fronteira tecnológica, eu tenho também toda uma trajetória de caminhos, de soluções que já deram sucesso. E que eu posso aprender essas soluções e passar a utilizar hoje. Nós aqui no mercado do Brasil, o mercado do Pará, o mercado de Santarém mesmo, tem muitas soluções comprovadas em outras regiões que ainda não chegaram aqui. São oportunidades que a gente pode ir aprendendo sem o risco de ser o precursor, sem o risco, por exemplo, do Uber, de ter que lidar com prefeituras para poder implementar o serviço. Foi o que fez China, Coreia, Japão. E agora que eles estão na fronteira tecnológica, eles são as pessoas que estão trazendo também as novas ideias. Então, meus caros, o que eu quero dizer é que inovação é para qualquer um. Não é só para o Steve Jobs, para o Bill Gates, para o Michael Dell. É para qualquer um e de qualquer profissão. Recentemente eu vi até um filme na Netflix que um menino de 14 anos conseguiu salvar a aldeia dele da fome, lendo um livro numa escola que nem queria ele lá. E o cara, com equipamentos rudimentares, com um pedaço de bicicleta, conseguiu fazer um gerador eólico para irrigar a plantação da aldeia dele. Esse cara aqui, eu vi num documentário no Avião da Azul, aquelas telinhas lá do avião. Um pipoqueiro, que é um dos maiores casos de inovação do Sebrae. O cara já deu mais de 500 palestras no país sobre o assunto. E esse cara conseguiu fazer muita coisa pelo negócio da pipoca. Ele te dá um fio dental, ele te dá uma balinha, ele tem cartão fidelidade, pipoca pré-paga, um monte de coisa. Impressionante. E aí, o que tu aprende com isso? Que o negócio é começar e não parar. Você tem que começar a inovar e o tempo inteiro seguir aprendendo. Você não pode ficar parado. Como disse a Maraísa, né? Quando tu sabe a resposta, a pergunta muda. Mas a boa notícia é que nós temos também muitas fontes de respostas hoje em dia. Fontes abundantes como nunca tinha se visto antes. Já não temos mais aquela fricção da distância. Eu digo, não, mas o curso é lá em São Paulo. Né? Já não temos mais a dificuldade de encontrar conteúdo vasto, diverso. Um monte de gente está colocando conteúdo de qualidade. E eu não estou falando só de pessoas que estão compartilhando o seu conhecimento, mas também de universidades do calibre do MIT, e de Harvard, e USP, e UFSC.
Todos estão colocando o seu conteúdo de graça, ou por um precinho que às vezes não paga a gasolina para te chegar lá. R$15, R$20, R$30, R$200, mas era algo que ia custar dezenas de milhares antes. Eu sou professor de universidade, né? É claro que eu não estou dizendo que a universidade vai desaparecer. A gente gera conhecimento novo e é uma experiência enriquecedora tu interagir com os professores e com os colegas. Só que tu não precisa também se limitar mais àquele currículo enrijecido e mais demorado. Tu podes acessar esse conhecimento de acordo com as necessidades que vão surgindo. Ah, eu preciso aprender Python? Lá tem um curso. Preciso aprender o Photoshop, o Lightroom dos fotógrafos aí, né? O Premiere do pessoal que filma. Eu vou lá, tem um curso no YouTube. Então, todo mundo pode seguir em frente e evitar aquela marcha inevitável da destruição criativa. Então, meus caros, só tem um caminho restante para a gente. O analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não mais consegue ler e escrever, mas vai ser aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, como as pessoas que vieram antes de mim aqui, o Emmanuel, o Geso, a Maraísa, demonstraram com a história deles. Pessoas que já tinham uma carreira estabelecida, que já tinham entendido as respostas e não tiveram medo de mudar completamente e aprender coisas novas. E estão aprendendo com certeza e tendo mais sucesso do que jamais pensaram ter nas carreiras anteriores. Então, galera, partiu inovar.